No fim de semana circulou pelas mídias sociais uma sequência de áudios e vídeos mostrando uma ação do Exército Brasileiro em algumas comunidades tomadas pelo crime organizado no Rio de Janeiro. O material foi usado para ilustrar a tese de como será a reação dos militares caso as facções criminosas resolvam descer os morros para retaliar uma eventual tomada de decisão por parte do governo federal. Muito se falou da preocupação com as ameaças feitas pelos líderes do crime organizado que atacariam a população civil caso houvesse uma intervenção das Forças Armadas. Mas a verdade é que o recado já foi dado aos criminosos e as unidades militares são e estão muito bem preparadas para qualquer situação de combate, seja nas selvas, nos campos ou até mesmo nas cidades mais complicadas. As polícias militares, principalmente o BOPE, são forças excepcionalmente extraordinárias no combate urbano do dia a dia, mas estão proibidas pela justiça de subirem os morros, e isso dá confiança aos líderes das facções para falarem o que quiserem, apavorando os mais vulneráveis. Só que o Exército Brasileiro não está sujeito a essa determinação da justiça. Pode e deve subir a hora que for convocado sem a menor satisfação aos ministros do STF. E isso já está acontecendo e trazendo a certeza de que, se houver um confronto direto, todos os integrantes de grupos criminosos nas comunidades serão inteiramente dizimados sem preocupação e chororô de parentes e nem de representantes de direitos humanos. Os bandidos dos morros sabem muito bem disso e querem apenas continuar com a vida que sempre tiveram, ou seja, vender drogas e se matarem uns aos outros pelo controle das bocas. Não estariam de verdade interessados numa guerra desigual, onde eles é que sairiam perdendo. Todos sabem que, mesmo com os arsenais de guerra escondidos e espalhados pelos buracos dos morros, não haveria a menor chance em um confronto direto com as forças especiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Os militares de agora, caso se confirme a intervenção, não são como os que os bandidos estão acostumados a lidar nas favelas diariamente. Não. Qualquer iniciativa deles de resistência ou atentado contra a população civil representará, sem sombra de dúvidas, o fim definitivo das facções. Lembra quando uma pequena amostra foi dada no Morro da Vila Cruzeiro em 2010? Os caras saíram desesperados, sem rumo, deixando tudo para trás. Imagine agora com a elite das Forças Armadas. O curioso é que a ação nos pontos vulneráveis já está acontecendo e nenhuma rede da grande mídia cobriu o assunto. Está todo mundo calado. Ninguém nem se pergunta por que os militares estão em movimento pelas cidades brasileiras. Está todo mundo segurando o fôlego. Não houve sequer um questionamento ao ministro da Defesa pelos próprios governadores. Enquanto isso, no fim de semana em Brasília, os índios ocuparam o aeroporto e o maior shopping center da cidade. O movimento deles cresce a cada dia com a adesão de outras tribos. Aí o problema se agrava de vez. Ninguém pode mexer com eles, ninguém. Se tocarem em um índio desses, a notícia vai correr o mundo e é tudo que as autoridades de esquerda não querem. Mas a paciência dos pajés está se esgotando e eles admitem o uso da força bruta para fazer cumprir o que estão demandando. Pode estar aí o estopim desse barril de pólvoras que, quando estourar, vai abrir o que ninguém espera. Uma convulsão social sem precedentes. Os índios deram 4 dias apenas para que as Forças Armadas tomem uma providência. Caso contrário, eles mesmos vão agir. Hoje é dia 4, tem mais 4 dias. Nós vamos esperar 4 dias. Se não acontecer nada, nós vamos começar a tomar providência. Nós não vai ter medo. Nós não vai ter medo. Rasgaram a nossa Constituição. Mas hoje nós pisamos no solo de Brasília, na Praça dos 4 Poderes, que não é 3, para dizer que a partir de hoje nós estamos escrevendo a nova Constituição brasileira. Uou! E agora, hein?
No fim de semana também, Lula deu entrevista em Brasília dizendo que ainda não tem nome algum para ocupar os ministérios e afastou completamente o nome de Gleisi Hoffmann para qualquer cargo além de presidenta do PT. Por que será que Lula ainda não tem um nome para os ministérios? Talvez seja porque ninguém queira se comprometer com um governo que ainda não se sabe se vai acontecer. Aquele que se comprometer e depois o governo não vingar, estará queimado na praça com o governo que se estabelecer. É uma hipótese. Por isso, Lula estaria querendo a antecipação da diplomação para tentar acalmar aqueles que poderão compor a sua equipe de governo. Caso contrário, não se justifica estar até o dia de hoje sem saber quem vai fazer o quê. Vai escolher os nomes que vão tocar a economia do país e o futuro dos brasileiros faltando apenas 2 semanas para a posse? Onde já se viu isso? Com certeza vai ficar faltando nomes para completar a equipe de governo. E como alguém pode assumir sem ter ministros para governar? Bolsonaro, por exemplo, já tinha toda a sua equipe de governo, ou seja, os 22 ministros definidos com quase 1 mês de antecedência da diplomação. E o mesmo aconteceu com a presidenta Dilma no primeiro mandato. Por que Lula não tem ninguém até agora? Talvez porque tema que algo fora de seu controle venha a acontecer em breve, quem sabe? Ele disse que vai colocar os partidos políticos aliados para governar com o PT, ou seja, é a velha política batendo na porta outra vez. O que fez a diferença no governo Bolsonaro é que quem ocupou os cargos chaves nos ministérios foram técnicos e não políticos, e isso deu resultados. Na velha política, que na cabeça deles estará de volta em breve, faltou avisar os aliados da América Latina para ficarem de bico fechado. Pois a presidenta de Honduras anda falando pelos cotovelos que irá à posse de Lula para quê? Para pegar dinheiro e reformar barragens em seu país, como se o Brasil fosse o Banco Central das Américas. Já falaram com a certeza do custeio de suas contas o presidente do Chile, Gabriel Boric, da Argentina, Alberto Fernandes, que até já esteve em São Paulo conversando com Lula pessoalmente, Nicolás Maduro, da Venezuela e muitos outros, como se o Brasil estivesse zerado de problemas e sem a menor necessidade de resolver suas questões financeiras internas. É por isso que estão pedindo o primeiro rombo no teto de gastos? Precisamos saber. Ainda na entrevista, Lula falou que vai apresentar a real situação em que vive a economia brasileira. E eu estou convencido que a situação do Brasil não é das melhores. Nós temos informações de que nós não teremos grande crescimento em 2023, se depender da política que está em vigor nesse país. Isso é uma tremenda bobagem para justificar a troca de governo. Lula jamais vai admitir que a economia atual navega de vento em popa. Se estivesse dizendo a verdade, então os presidentes do Banco Central e do IBGE, que são órgãos independentes de apoio ao governo federal, deveriam vir a público e dar explicações sobre os números que apresentaram na semana passada, tratando do crescimento do superávit primário e da queda do desemprego para 8,3%. Se esses servidores estiverem mentindo, então deverão ser presos. Quem será que está faltando com a verdade? Aquele que já conhecemos como funciona o modus operandi ou os técnicos qualificados desses 2 órgãos que tiveram os números atestados por outras instituições internacionais como o FMI, por exemplo? A verdade é que alguma coisa está mesmo prestes a acontecer e saberemos em breve. O atual presidente, como já dissemos aqui, não é uma criança inocente para fazer brincadeiras de mau gosto com a nação brasileira. Manda recados e fotos enigmáticas e vemos a movimentação das forças pelas principais cidades do país sem que absolutamente ninguém quebre o silêncio. O povo acredita e, ao que parece, deverá ser recompensado pelo esforço que está fazendo. Se fosse para ser diferente, alguém já teria vindo a público e reconhecido a derrota oficialmente, até mesmo para mostrar respeito a quem acreditou nas mensagens enviadas. Mas isso aconteceu? Não. Então significa que o juiz ainda não apontou para o centro do gramado. Uai, seu app de vídeos curtos.